Olá, alunos! Eu sou a professora Gabriela Borges, muito prazer. Nessa aula nós vamos conversar sobre cientistas negras, como você já deve ter visto no título desse vídeo. Eu sou professora de ciências da rede pública e venho aqui conversar com vocês sobre algumas cientistas importantes da nossa história, que são mulheres negras e que são da área das ciências da natureza, química, física e biologia, puxando um pouquinho para biomedicina. O tema da aula de hoje é muito importante. Mas antes da gente chegar nele, eu queria contar uma história para vocês, que vocês visualizassem essa cena. Há pouco tempo teve um acidente aqui perto da minha casa, e devem ter até ouvido alguma moto, tem barulho de rua aqui. Teve um acidente aqui perto de casa, e aí o motorista foi levado pelo corpo de bombeiros, veio um monte de bombeiro para ajudar a carregar. Chegando no hospital, teve que fazer uma cirurgia, uma equipe toda de médicos, profissionais de saúde, né, enfermeiros, que foram auxiliar. Para! Brincadeirinha, essa história não existe, é mentira. Desculpa. Quando eu comecei a contar essa história, eu pedi para vocês visualizarem. Os profissionais, bombeiros, médicos, os motoristas, os passageiros do carro, de que cor que você imaginou essas pessoas? Eu, quando eu vi essa história, eu imaginei todos brancos. E eu acredito que a maioria também. Se você viu diferente, deixa aqui nos comentários. Por que a gente faz isso? Porque se não dizem numa história, por exemplo, uma leitura, na literatura, que o personagem é negro, nós tendemos a associar que ele é uma pessoa branca. E isso acontece por quê? Porque vivemos numa sociedade racista, onde há o racismo estrutural. A história que eu contei, ela é clássica para evidenciar o racismo estrutural. Mas as mulheres negras, elas passam por duas formas de opressão, que além do racismo, elas também sofrem com o machismo. As mulheres têm mais dificuldade do que os homens para acessar a ciência, né, para ter acesso, para se sentir pertencentes ao espaço da universidade, especialmente do ensino ligado às ciências da natureza. Isso aí as estatísticas têm mostrado. Nos últimos anos tem melhorado, mas ainda há uma grande dificuldade para as mulheres negras acessarem esse espaço, visto que toda a problemática geralmente a população negra está ligada a uma população mais vulnerável, né, mais carente socialmente e tudo mais. Além disso, tem a questão do pertencimento. Muitas pessoas não se sentem, especialmente pobres, e grande parte da população pobre ela é negra, especialmente no Brasil. Essas pessoas não se sentem pertencentes ao espaço do conhecimento, não veem que é um lugar para elas, que elas conseguem chegar, que elas conseguem alcançar. Né? Por quê? Porque foi um ambiente muito elitizado. Mesmo os ambientes públicos, que deveriam atender especialmente esse público por terem um ensino gratuito, esses ambientes não são de fácil acesso. Nos últimos anos, as políticas de ação afirmativa, como cotas, por exemplo, têm visibilizado, têm conseguido trazer mais parte da população negra para as universidades. Tanto que hoje nós temos 50% da população negra frequentando universidades públicas. Apesar dessa falta de pertencimento, dessa dificuldade pela elitização desse conhecimento, todos deveriam saber que a África é o berço da humanidade e também do conhecimento e da civilização. Quando eu falei isso, muita gente deve ter pensado: ué, Gabriela, professora Gabriela, não foi na Grécia? Querido, você pensa que a humanidade nasceu na África, se desenvolveu, esperou até chegar à Europa para começar a pensar? Faça-me um favor, né? Isso é resquício de uma ciência racista. Hoje nós sabemos que a África, especialmente subsaariana, é o berço da civilização, é o berço da filosofia e de todas as ciências. Bom, contextualizados,
Vamos então à história dessas cientistas negras. Muitas eu não conhecia, para falar a verdade. Pesquisei para essa aula, algumas foram as mais recorrentes e eu tive que selecionar dentro desse campo de ciências da natureza, como eu falei, senão o vídeo ia ficar muito extenso, tá? Então vamos falar sobre 6 dessas mulheres. A mais jovem, para a gente começar, é a Alice Augusta Ball. Que nome legal, né? Lá no Havaí, ela começou a desenvolver um projeto de pesquisa com o óleo da planta chalmugra. Eu não sei se é assim que se fala, chalmugra, por aí. Esse óleo já era usado pela população para combater a lepra, né? Conhecida antigamente como lepra, hoje a gente usa o termo de hanseníase. Hanseníase é uma doença que consta até na Bíblia, né? Um relato muito antigo, ela vem acompanhando a história da humanidade há muito tempo. E a Alice, ela conseguiu com que esse óleo que já era utilizado, ele fosse melhor aderido pela pele, porque tinha uma questão de esse óleo, ele era insolúvel. Então as pessoas passavam, ele não tinha uma grande aderência. E a Alice conseguiu, com a pesquisa dela, fazer com que o óleo se tornasse uma solução solúvel em água e injetável. Então foi uma revolução nas pesquisas sobre esse óleo, o estudo dela. Só que a Alice morreu com apenas 24 anos. Uma pena. E a sua pesquisa não ficou parada, continuou sendo usada. Só teve um único problema. O orientador dela, o químico Arthur Liman Dia, recebeu os louros pelo trabalho dela. Ele simplesmente não disse que a pesquisa foi dela, que ele continuou uma pesquisa da Alice Ball. Ele disse que a pesquisa era dele. E ele ganhou todos os louros, todos os prêmios por essa pesquisa. E só em 1970 que 2 pesquisadoras chamadas Catherine Takara e Stanley Alley foram rever a história dessa pesquisa e descobriram a participação de Alice Ball. Hoje, no Havaí, é comemorado Alice Ball Day, o dia da Alice Ball, em cada ano bissexto, no dia 29 de fevereiro. Então ela foi uma mulher de grande importância para a pesquisa, especialmente para quem tem hanseníase, né? Ela modificou muito a história dessa população. Quem assistiu o filme Estrelas Além do Tempo já conhece a história de Katherine Johnson. Ela foi uma cientista espacial, física e matemática, e deixou um legado muito importante para a ciência. Os estudos dela, os dados que ela pesquisou, foram utilizados até para levar um astronauta em 1962 para fora da Terra, o astronauta John Glenn, para orbitar a Terra pela primeira vez. Se você viu o filme, deve ter reparado que as mulheres eram chamadas de computadores humanos. E você reparou que tinha homens trabalhando como computadores humanos? Não tinha. Porque os dados das mulheres só serviam para serem usados pelos homens e eles não davam nem crédito. E a Katherine Johnson, ela fez questão de bater o pé, de participar das reuniões, que as mulheres não eram autorizadas a participar de reuniões, e a levar o crédito e assinar os documentos oficiais, e o nome dela ficou na história. Eu não falei das outras estrelas do filme, das outras cientistas do filme, porque elas são engenheiras, tá? Como eu falei, esse vídeo é para falar de químicas, físicas, biólogas e biomédicas. Parece que os caras da NASA levavam muito a sério a história de fazer das mulheres objeto, né? Em 2015, Katherine Johnson recebeu das mãos do Obama, presidente dos Estados Unidos na época, uma homenagem, uma medalha presidencial da liberdade, que é a condecoração civil dos Estados Unidos, pelas contribuições de mais de 30 anos de serviço na NASA. Outra cientista negra que marcou a história, ou deveria ter marcado, é a Jane Cook Wright, também conhecida como Jane Jones. A Jane estudou medicina, mas ela fez pesquisa na área
de ciências da natureza, estudou a parte de biologia, de química, né? E teve um grande avanço. Até hoje todo mundo utiliza métodos de pesquisa que ela desenvolveu. Ela trabalhou na parte de estudos do câncer. Até então, as pessoas que estavam com câncer recorriam a 2 tratamentos, a radioterapia e a cirurgia. Hoje, vocês também conhecem um outro tratamento que é a... Sim, acertou quem falou quimioterapia. Ela é a mãe da quimioterapia. Graças a uma mulher negra, muitas pessoas têm acesso a um tratamento tão avançado, mais direcionado às células cancerígenas, que é a quimioterapia. A quimioterapia é uma abordagem terapêutica baseada no uso de agentes químicos para eliminar as células cancerígenas. E é um método muito utilizado para tratar o câncer. A Jane Cook-Wright foi a cofundadora da Sociedade Americana de Oncologia Clínica. Mas nem só de estadunidenses vivem as cientistas negras. Não, também temos grandes brasileiras que têm grandes contribuições para a ciência. As mulheres negras brasileiras são mulheres que têm feito ciência no nosso tempo. São 2 baianas e uma carioca, puxando a sardinha para o meu lado. E a primeira delas que nós vamos falar é a Viviane dos Santos Barbosa. A Viviane estudou por 2 anos Química na Universidade Federal da Bahia e depois ela conseguiu ir para a Holanda terminar seus estudos. Lá ela terminou o mestrado e se especializou em nanotecnologia. A Viviane dos Santos desenvolveu a pesquisa dela em catalisadores, que são aceleradores de reação. E através da mistura dos elementos paládio e platina. E o catalisador que ela desenvolveu a tornou famosa. Ela conseguiu expor o trabalho dela e entre 800 trabalhos, o trabalho dela foi escolhido numa premiação internacional na Finlândia. Está aí a fotinha dela, que não me deixa mentir, recebendo o prêmio. Tá, Gabriela, mas para que servem esses catalisadores? O que isso ajuda na minha vida? Para que isso serve? Esses catalisadores podem ser usados para diversas áreas. Na parte de saúde, com produção de novos medicamentos, novas substâncias, novas vacinas, melhoramento de produtos. Na parte de informática, condensando mais informação em menores espaços, em diversas áreas. O projeto da Viviane foi premiado porque os catalisadores que ela produziu reduzem a quantidade de gases poluentes na atmosfera. Então é um combo aí de orgulho, né? Mulher negra, nordestina e ecologicamente correta. A carioca que eu falei é a Simone Maia Evaristo. Simone estudou a vida inteira em escola pública, é de origem humilde e ela chegou a ganhar um prêmio da biblioteca, um documentozinho da biblioteca, por ela ter lido todos os livros. E não tinha condições de fazer cursos pré-vestibular, então ela estudou através do telecurso para fazer o vestibular dela. Teve nota para passar para a universidade pública, mas como ela tinha que trabalhar, né, para ajudar no sustento da família, ela precisou ir para uma faculdade particular. E aí ela conseguiu bolsa nessa faculdade particular, que foi a Universidade Gama Filho. Depois ela fez pós-graduação nas universidades públicas e ela conseguiu passar no concurso público para o INCA, Instituto Nacional do Câncer. E hoje ela desenvolve pesquisas sobre essas células cancerígenas. A Evaristo é reconhecida internacionalmente pelo trabalho que ela realiza. Atualmente ela é supervisora da área de ensino técnico do INCA, também é presidente da Associação Nacional de Citotecnologia e é a única brasileira entre os membros ativos da Academia Internacional de Citotecnologia. Tá bom para você? A Simone já concedeu diversas entrevistas e ela tem uma frase muito legal que eu vou compartilhar com vocês. Eu sou negra, não vou ficar branca. Sou mulher, não vou virar homem.
Sou gorda, é minha característica. E pobre. Ou eu vou ficar em casa, ou eu vou à luta. Que se dane a opinião dos outros. Não é uma maravilhosa, gente? Perfeita. Nunca errou. Quem quiser seguir a Simone, ela está no Instagram com o perfil @SimoneMaiaEvaristo, tudo junto. Vamos voltar à Bahia e à última cientista da nossa lista, que é a Jaqueline Góes de Jesus. É capaz de alguns de vocês já terem ouvido falar esse nome. Ela se tornou famosa agora com a pandemia do coronavírus. A equipe liderada pela Jaqueline foi responsável por sequenciar o DNA do coronavírus no Brasil após a confirmação do primeiro caso de Covid-19, né, realmente ali confirmado. E aí, 2 dias depois, 48 horas, a equipe dela já estava publicando a sequência do DNA, que foi um tempo quase que recorde, que foi só não foi o recorde porque foi igual ao da França, o pessoal do Instituto Pasteur de Paris conseguiu fazer no mesmo prazo, mas em relação a outras equipes no mundo, a maior parte dessas equipes estava fazendo essa sequência em 15 dias. E a equipe liderada pela Jaqueline Góes conseguiu fazer em 48 horas. Me pergunta, para que fazer o sequenciamento do DNA? Qual a importância disso? E por que quanto mais rápido melhor? Por que esse burburinho todo com a pesquisa da Jaqueline ter sido feita em 48 horas? Por que, meu amor? É com o sequenciamento do DNA que se consegue fazer estudos para as vacinas, para os remédios. Então, quanto antes conseguisse isso, melhor para a gente ter uma ideia de como é o coronavírus e como ele atua no corpo humano. E se teve mutação no Brasil, nesse DNA dele no Brasil. A Jaqueline Góes de Jesus tem 30 anos, é pós-doutoranda na Faculdade de Medicina da USP, desenvolve pesquisas na área de arboviroses emergentes e faz parte do Zebra Project. Zika in Brazil Real-Time Analysis, um projeto itinerante de mapeamento genômico do vírus Zika no Brasil. Durante o doutorado dela, ela contribuiu para o aprimoramento de protocolos de sequenciamento de genomas completos pela tecnologia de nanoporos do Zika e do HIV. Toda boba que eu vi a Jaqueline outro dia no comercial, na televisão, eu fiquei, sim, por favor, é isso que a gente quer. Porque é muito importante essa representatividade, ter a Jaqueline, quanto mais exposta, melhor. Ver que mulheres negras são cientistas também, né? E muitas vezes na mídia elas são retratadas apenas com cargos mais baixos na sociedade, e não que seja depreciativo, mas que as meninas precisam se ver, e os meninos também, negros, e toda a sociedade precisa dessa noção de representatividade, de equidade, né? Então fiquei viu a Jaqueline Góes. E ela está sempre fazendo live, é bem ativa no Instagram. Eu recomendo que vocês sigam. Então, está chegando ao fim, espero que vocês tenham gostado. E pergunto a vocês, você já conhecia alguma dessas mulheres? Ou de repente alguém além da Jaqueline, que eu acredito que a Jaqueline muita gente já conhecia? Infelizmente nós não vemos muito desses conteúdos, né, na escola. E é muito importante tratar, né? Eu sempre procuro tratar o tema de mulheres cientistas, mas é a primeira vez que eu estou tratando o tema com enfoque de cientistas negras, né? Eu acho esse tema muito importante e espero que a gente consiga ter mais, né, visibilidade, até porque nós temos uma lei, que é a Lei 10.639 de 2003, que fala que toda escola deve tratar o ensino de África e afrodescendentes. Então é muito importante que a gente comece a colocar essa lei, que foi uma conquista dos movimentos sociais, né, uma conquista do movimento negro brasileiro, e é importante que a gente coloque ela em prática, né? E eu espero que essa aula tenha sido para os estudantes uma forma de se ver
né, nesse ambiente de conhecimento, que as mulheres negras e homens negros conseguem acessar a universidade. É um lugar que é de pertencimento. Usem as cotas, que são ações afirmativas, reparadoras, né, de quase 350 anos de escravidão. E a gente ainda vive as sequelas desse momento, que não teve indenização para essa população negra, de nenhuma forma. Então, essas são ações recentes que tem que ser feito muito mais, né? Claro que o ideal é que se tenha melhor qualidade no ensino, né, desde a educação básica, para que todos, né, consigam a mesma qualidade de ensino. Mas é mais difícil isso, né? Então, até que se consiga essa utopia, esperamos que se faça valer as ações afirmativas e que vocês façam uso, não tenham vergonha de usar cotas. Vocês, estudantes negros e negras, não tenham vergonha de usar cotas. São ações muito importantes de afirmação do seu espaço. Vergonha tem que ter a sociedade que criou esse sistema, que leva a que vocês, até pouco tempo atrás, fossem apenas 13%, os jovens brasileiros negros eram apenas 13% nas universidades, né? E com as cotas isso mudou. Então, comecem a se ver nesses lugares. Vocês, as mulheres negras e os homens negros também, escolhi as mulheres por elas serem atravessadas por duas formas de opressão, mas os homens negros também têm grandes contribuições para a história da ciência. Então, se vejam nesse processo, acreditem, tenham sonhos, não só necessariamente na área de ciência da natureza, óbvio, né? Mas em qualquer área de ciência, ou não, que não seja ciência, que você busque realizar seus sonhos, independente de qual seja, claro, fincado na realidade, sabendo que vai ser difícil, que vai enfrentar preconceito e diversas serão as lutas, mas eu acredito que vocês vão conseguir enfrentar. E para os professores, eu espero que essa aula tenha servido para apresentar novas cientistas, novas perspectivas, e que vocês possam conseguir assim embasar suas aulas. E quem sabe até, quem precisar, pode compartilhar, né, essa aula com as suas turmas, já que agora nós estamos vivendo um momento especial de ensino remoto. Quem quiser, fique à vontade para compartilhar essa aula. E para fechar de vez, que eu sei que eu falo muito, só quero deixar um pensamento. Todo preconceito é burrice. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Toda forma de preconceito é burrice. E aí você me fala, ai, mas burrice, eu sou burro, não sei o que, sou burro. Não, isso é ignorância. Ignorância, todo mundo ignora alguma coisa. Pode ser o Einstein, pode ser qualquer pessoa, o mais gênio, pode ser até nas áreas exatas, nas áreas humanas. O mais gênio vai ignorar alguma coisa. Isso é normal. Agora, burrice é você saber uma coisa e ignorar, porque o outro fato se encaixa melhor no que você quer. Por exemplo, todo mundo sabe que não existe raças humanas do ponto de vista biológico, né? Mas o racista, ele gosta de se afirmar como se o branco fosse superior, como se o branco isso, e o negro é inferior, o negro isso, porque se encaixa nesse modelo que ele quer, né? Tem gente que usa até a Bíblia para encaixar isso, pesado. Mas, voltando aqui, para se encaixar nessa questão. Então, isso é burrice, porque a pessoa sabe, mas ela não quer fingir de idiota, desculpa usar o termo, mas para poder reafirmar a superioridade dela, que não existe. Então, todo preconceito é burrice. É isso, muito obrigada a todos que assistiram até aqui e tchau!